caldeirão de muitos saberes, de muitas expressões, de muitas especificidades, de muitas experiências, de muitos sonhos, de muitas vontades de jovens artistas, jovens estudiosos, estudantes, que desejavam firmar uma nova época, né, na cultura e na arte brasileira. Mas muitos foram os artistas que participaram nas suas diversas expressões, nas suas diversas jeitos de viver, de pensar a arte. Seu Silvana, o governo teve influência sobre o evento? Como era um evento acontecido em São Paulo, e na época da República Café com Leite, né, o governo era, embora o nordestino assumisse a presidência do Brasil, mas que o governo de São Paulo, né, o governador de São Paulo, de certa forma, apoiou, sim, o movimento, porque, na verdade, não era um movimento contra o governo, não era um movimento revolucionário, era um movimento assumido por filho de burguês, né, filho de senhores de café, né? Então, de certa forma, o governo, sim, apoiou a Semana de Arte Moderna. Obrigada. Alguém tem perguntas? Eu tenho. Como é que eu tenho. Primeiramente, bom dia, seu Silvana. A minha primeira pergunta é: quais foram os fatores mais determinantes para que ocorresse o evento, que tipo, foi uma grande causa para ter ocorrido o evento? Na verdade, a própria República Café com Leite, né? Os filhos de senhores de café de São Paulo, do Brasil todo, mas muito deles de São Paulo, uma resistência ao movimento cultural vigente, né? O modelo, que era o acadismo. Então, isso, a vontade de uma nova forma de viver a arte, a cultura, as influências, né, desses jovens que foram para a Europa estudar e voltaram com a cabeça cheia de novas ideias, cheia de novos pensamentos, né? Então, a vontade, né, deles de fazer acontecer um novo jeito de pensar a arte e a cultura. Eu tenho outra pergunta também. O que mais mudou na relação, a visão do estilo da arte depois que o evento aconteceu? Assim, o que mais mudou no estilo da arte, na nossa história e afins? A arte, até então, era vivida como a arte pela arte, né? Os artistas eram muito ligados aos métodos, muito ligados às regras. A partir de então, desculpa aí esse pigarro, a arte passou a assumir a cara do povo, né? Ela passou, de certa forma, a expressar a realidade, por meio das diversas expressões, né? Da arte, da cultura, ela passou a falar um pouco mais da realidade, né? Ela passou a traduzir os sentimentos da sociedade. Essas foram as minhas dúvidas. Obrigada. Mais alguém? Eu tenho 3 perguntas para o senhor. A primeira é: o senhor acha que futuramente serão necessárias mais reuniões, mais semanas de artes modernas como essa? Eu, inclusive, penso que no ano que vem, né, no mês de fevereiro, que ano que vem faz 100 anos, né, desse movimento, eu acho que era hora de fazer uma sentada, né, digamos assim, os artistas se concentrarem, Deus queira que até lá já seja possível, né, fazer aglomeração, e quem sabe não possa acontecer no ano que vem, no pós-pandemia, um grande festival, como foi aliás, maior ainda, né, porque hoje, com certeza, a cultura está muito mais presente, existem muitas expressões, inclusive pós-modernas, né, acho que seria bom, sim, de fazer a segunda semana de arte moderna, ou a primeira semana de arte pós-moderna. Acho que é hora, sim, de avaliar a cultura, né? Avaliar... Hoje existem muitas expressões que chamam de cultura e eu sou muito crítico. É claro que tudo que a pessoa usa para se manifestar, a cultura deve ser respeitada. Mas eu acho que uma cultura, uma arte que não encanta, que não fala de coisas boas, né? Que não denuncia a realidade e apenas só... como, por exemplo, muitos tipos de música que você não consegue tirar mensagem nenhuma dela.
né? Então, eu talvez seja crítico desses artistas, como os artistas da época, o próprio Monteiro Lobato, né, foi crítico da Semana de Arte Moderna. Ele foi assistir foi ver uma exposição de Anita Mafaldi e escreveu um artigo para um jornal criticando, né, achando que aquilo não era arte. Então, talvez eu esteja equivocado, mas em muito eu critico alguns tipos de expressões e acho, sim, para responder finalmente a sua pergunta, que acho que seria importante que não esperar 100 anos, né? Que acontecer, depois de 100 anos acontecer a segunda semana, mas que essa semana fosse reavisada e acontecesse periodicamente esses festivais, esses encontros. Então, eu acredito que vai acontecer, sim, no ano que vem, depois de 100 anos, a segunda semana de arte moderna, ou a primeira semana de arte pós-moderna. E eu quero participar dela. Eu também. Como ouvinte, claro. Claro. Não sou artista. Pois é, minha segunda pergunta é essa. O senhor acha que até hoje a Semana de Arte Moderna segue influenciando artistas jovens, né, que estão no caminho da arte? Com certeza, né? Teve um movimento aí nos anos 60, 70, denominado tropicalismo, que teve aí a participação de grandes artistas nordestinos, inclusive, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso e tantos outros, né? Que foram movimentos que usaram a arte como rebeldia para denunciar a ditadura militar, né? Para apontar novos caminhos para o Brasil. E certamente a Semana de Arte Moderna influenciou, sim, a esses camaradas. A Bossa Nova, né, foi influenciada, a MPB. Então, muitas expressões que são, como é que eu diria, que são comprometidas com a arte, com a cultura, certamente receberam e recebem influências da segunda Semana de Arte Moderna, da primeira Semana de Arte Moderna. Já estou sonhando com a segunda aqui, ó. Minha terceira e última pergunta é: o que você acha que a Semana de Artes Modernas proporcionou aos artistas na época? Se você for investigar como aconteceu, né, foi um grande festival, foi um grande evento que reuniu gente do Brasil todo, né, gente tanto como artista para se apresentar, como gente pesquisador, como gente simplesmente como ouvinte, como espectador, né? E acredito que ele exerceu influências tanto para os artistas, né, que estavam começando, que beberam daquela fonte, como para a própria sociedade, mesmo que no primeiro momento tenha sido um choque, né? A gente percebe que houve crítica, né? Houve muitas manifestações contrárias à semana, pessoas que foram para o festival. Durante os 3 dias, aconteceram muitas coisas, né? Muitas oficinas, muitas palestras, muitos seminários, muitas exposições de dança, de festival de música, de poesia, concurso de poesia, de exposição de artes plásticas, de arquitetura. Então, quem apreciou aquele momento, ou quem ainda hoje aprecia, porque eles estão disponíveis, as expressões estão disponíveis para se pesquisar nos livros ou na internet. Então, quem se apropria, né? quem se aproxima desses artistas, dessas expressões, com certeza sofre influências delas, né? E aprende muito. Então, não foi em vão aquele movimento, foi um movimento de vanguarda que marcou, como eu disse no começo, marcou a história do Brasil. Não só a história da arte, da cultura, mas a história do Brasil, né? Um contexto assim, de muita efervescência, de muita expectativa. Coincidiu, inclusive, com o nascimento do partido mais antigo do Brasil. E no ano que vem também faz 100 anos, que é o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Coincidiu com o movimento tenentista, né, que foi um movimento que percorreu o Brasil todo, liderado por Luiz Carlos Prestes, que queria discutir com a sociedade a possibilidade da implantação do comunismo no Brasil. Então, com certeza, foi um movimento de extrema importância para a cultura, para a filosofia e para a vida dos brasileiros e brasileiras. Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Como é teu nome? Maria Rita. Andrade Soares. Quais são as Muito prazer. características da arte moderna? Repete aí, Ronick. Pronto. Quais são as características da arte moderna? As características é
a crítica, né, ao acadismo, né, uma arte sem muita regra, né, uma arte que levava em consideração a linguagem popular, uma arte que expressava a vida do povo, né, uma arte que não estava muito amarrada, que não estava muito presa, né, a liberdade de expressão, né, a aproximação com a vida do povo, né, o urbanismo, o humor, a irreverência. Então, era um jeito mais alegre de se fazer arte, era um jeito muito mais extravagante, por assim dizer. Ok. Silvana, quais são as características da arte moderna que mais te chamam a atenção? Foi exatamente essa parte do humor, né? Essa parte de extravasar a realidade, né? Essa parte que se aproxima do povo, uma arte que as pessoas entendem, uma arte que é fácil de se compreender, uma arte em que a pessoa olha um quadro e se vê naquele quadro, um livro que você lê e que você entende, né? Uma música que você escuta e que você absorve para a sua vida. Então, essa aproximação com a realidade do povo, né? Essa liberdade de expressão que o artista tem para se manifestar, e essa outra característica, essa aproximação, essa facilidade de se deixar entender. Ok. Silvana, quais os 3 movimentos e correntes da arte moderna? Não foram só 3, né? Foram muitos, né? O expressionismo, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, o dadaísmo. Eu gosto muito do surrealismo, né? Do expressionismo. O surrealismo é aquela arte o surreal, né? Uma arte surreal, né? Tipo aquela história daquele desenho que tem lá de um relógio derretendo, né? Então, o surrealismo também me chama muita atenção, onde uma arte que expressa humor, que chama a atenção do apreciador dela, para, mesmo que seja uma coisa absurda, mesmo que seja uma coisa surreal, mas que encanta. Então, é uma arte que critica, muitas vezes sem dizer o que está criticando, mas que a percepção da pessoa que aprecia aquele poema, aquela música ou aquela obra, aquela arte plástica, consegue entender aquela crítica. Pois sim, Silvana, essas foram minhas 3 perguntas. Mais alguém? Eu. Começando, quais são os 3 artistas brasileiros que o senhor mais gosta? Você me pergunta sobre os artistas da semana ou sobre os artistas que ainda estão hoje atuando? Que eles hoje ainda atuam. Então, do tempo da semana, eu poderia pegar Tarsila do Amaral, que era artista plástica, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, que o sobrenome é igual, mas não eram irmãos, né? Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, que foram... O Mário de Andrade, inclusive, se destacou bem mais, né? Mesmo sendo o patinho feio, né, da história, ele era de família humilde, mas ele se destacou em várias áreas na Semana de Arte Moderna. Do momento atual, eu aprecio muito o Chico Buarque, o poeta, o escritor, o músico, né, o cantor Chico Buarque. Gosto muito de Gilberto Gil, gosto muito de Flávio Leão, gosto muito de Caetano Veloso, gosto muito desse pessoal aí que ajuda a gente a pensar. Com as suas músicas, com as suas artes, nos ajudam a ver a realidade. E eles certamente também ainda hoje recebem influência da Semana de Arte Moderna, e acredito que serão atores importantes na segunda, que vai acontecer no ano que vem, se Deus quiser, eu espero. Antigamente já existiam dificuldades sobre a arte moderna, mas a pergunta mais atual quais são as principais dificuldades que o senhor acha que os artistas atuais eles encontram, artistas novos? Infelizmente,
o sistema capitalista ele domina todas as áreas e domina também a cultura, domina também a arte, né? Escutei outro dia uma palestra do imortal Ariano Suassuna, quando ele disse que o capitão, né, que o general, que o baixinho lá da França, né, como é que eu posso esquecer o nome do cara agora? O homem que dominou a França durante muito tempo. Diz aí, Maria, vai lembrar o nome do cara? Bonaparte? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele dizia que uma das principais coisas que ele pensava, que ele desejava ao invadir um país, era ensinar o francês. Quando as pessoas dominadas pela França falavam francês, ficava mais fácil de ser dominado. Isso quer dizer, com outras palavras, a cultura ela pode influenciar. Então, sabendo disso, os donos do dinheiro, os donos do capital, querem também ser donos da arte. Então, muitas vezes os artistas, bons artistas, por não terem dinheiro, por não conseguirem patrocínio, eu mesmo conheço vários. Aqui de Baturité tem um Padre de Queiroz, que para mim é um dos maiores artistas que eu conheço. Meu conterrâneo, meu amigo de infância, o Abelardo Nogueira, que é outro grande artista. Esses camaradas quase que não são conhecidos, apesar de serem bons, mas não conseguem publicar suas artes, não conseguem botar para frente, né, os seus cordéis, os seus livros. Eu estou falando desses dois na literatura, mas também tem na música, tem bons artistas e não consegue gravar um CD, não consegue gravar uma música. Tem um cidadão, o senhor Cícero, o maior artista que eu conheço, embora simples e quase que analfabeto, ele tem pelo menos 30 músicas autorais, músicas instrumentais, que ele faz na sanfona. E, no entanto, ele não conseguiu ainda publicar, não conseguiu gravar essas músicas. Então, os artistas, infelizmente, muitas vezes têm que se vender a uma empresa. Por exemplo, se você diga o nome de uma banda famosa dos tempos modernos, alguém cita aí uma banda? Melim? Melim é boa. Desligou teu microfone, Maria Rita. Melim é boa. Continua desligado. Desligado? Não te escuto, Maria Rita. Opa. Pronto, imagine uma banda grande, da atualidade. Aí você pergunta, quem é que é o guitarrista dessa banda? Quem é que é o baterista? Quem é que é o sanfoneiro? Pouco se sabe. Então, mesmo a banda fazendo sucesso. Tira todos os músicos da banda, mas a banda continua fazendo sucesso. Por quê? Porque é uma empresa. É só um dono. O artista, o ator principal da coisa não aparece. Então, pode responder essa pergunta com mais precisão. Então, uma dificuldade, infelizmente, é financeira. É de espaço, é de palco, né? Sobretudo nesse tempo de pandemia que ele não tem nenhum botequim onde tocar, porque está tudo fechado. Então, eu acho que os artistas não são organizados o suficiente para conseguirem eles se juntarem por meio de cooperativa ou de associação, adquirirem força, recurso financeiro, inclusive, para fazer a sua arte ganhar evidência, né? Para ganhar espaço. O meu celular aqui apagou, não sei se continua. Alguém está ligando para mim. Continuamos lhe ouvindo, mas sua imagem está congelada. Agora o senhor consegue me ouvir? Atrapalhou não, né? Então, não está me ouvindo, eu acho que tá me uma das principais dificuldades dos artistas é financeira, por não conseguirem apoio para gravarem seus trabalhos, por não conseguir evidenciar a sua arte. E aí não são organizados o suficiente para buscar apoio para tal. E outra dificuldade que eu vejo é a mídia, né? A mídia, a gente é usada muito mais para alienar do que para informar. A mídia, né, impõe um tipo de cultura. Por mais que o artista seja bom, por mais que ele escreva bem, por mais que ele represente bem, por mais que ele cante bem, por mais que ele toque bem, se não tiver o apoio da mídia, né, da televisão, do rádio, do jornal, ele não consegue obter o sucesso. E sucesso para muita gente é vender muito CD, é fazer muitos shows.
Então, enquanto que tem artistas bons que não conseguem tal espaço, eu vou dizendo um palavrão aqui, muita produção que está saindo aí consegue bombar nos paredões, né, nas rádios, na televisão, que não traduz quase nada, né? Eu não vou dizer aqui para não me comprometer, mas nós sabemos do que estou falando. É isso que eu penso. Sobre o Padre Queiroz, eu conheço ele é amigo meu, amigo do meu pai também. Acho muito interessante sobre o que ele faz, o trabalho dele é muito legal, mas eu tenho uma outra pergunta para o senhor. Como eram os impressionistas? Como o nome diz, eram pessoas que tentavam impressionar, né? Com versos, com músicas ou com artes plásticas, tentavam impressionar, tentavam chamar a atenção, né? Tentavam impactar. Essas eram as minhas perguntas, e é isso. Quem quiser falar mais alguma coisa. Eu agora vou tomar... Eita, Como é essa aí? Agora eu vou tomar a fala, né? Porque, assim, o Rafael, ele não pôde estar presente. Não justificou, mas talvez a internet tenha caído. Não vou questionar, mas ele enviou algumas perguntas. Eu vou selecionar alguma delas para que, de certa forma, ele esteja presente, né? As perguntas que ele ia fazer. Deixa eu ver uma aqui. Qual é a essência da Semana das Artes Modernas e a massa populacional atualmente se importa? A essência da arte moderna era um extrato da sociedade, né? Na época, como eu disse no começo, era um filho de papaizinho, né? Era um filho de senhores de café, no tempo da República Café com Leite, que tiveram a oportunidade de estudar no exterior, nas Europas principalmente, e trouxeram, né, de forma revolucionária, trouxeram novos pensamentos, novas ideias, novo jeito de ver o mundo. Então, a essência era uma essência de mudança de tempo, né? Uma essência de fazer da arte um instrumento de expressão da realidade, né? A arte um instrumento de ajudar as pessoas a pensar, de transmitir a realidade, né? O Brasil, que era, mesmo tendo 100 anos de existência enquanto país independente, mas continuava, como ainda hoje continua, sendo colônia dos países ricos, né? Dos países do primeiro mundo, e naquela época, com certeza, muito mais, né? Ainda era um país feudal, né? Ainda tinha resquício da escravidão, né? Ainda existiam muitas dificuldades, como ainda hoje existem, e não vai ser tão fácil de se mudar, mas a essência do modernismo era exatamente isso, era trazer a arte para mais perto do povo, uma arte que transmitisse a realidade brasileira, que pensasse e que ajudasse a pensar um Brasil diferente. E a outra pergunta aí é com relação a massa populacional, se ela se importa. Pois é, a massa mesmo, como eu disse na resposta anterior, a massa consome o que a mídia impõe. O povão mesmo gosta do que toca no rádio, do que toca na televisão. E que, infelizmente, essas mídias não se importam com essência, não se importam com conteúdo, se importam em vender. Então, para eles, o que vende é o que está na moda, né? É o que dá o sucesso. Então, eu penso que a massa mesmo, né? O povão, que infelizmente não tem oportunidade aos instrumentos de arte e cultura, que infelizmente não conhece um museu, não conhece um teatro, não conhece um cinema, não conhece o livro, e agora vai ficar mais difícil porque o livro vai ser mais caro, mas o povão mesmo, infelizmente, não recebe a devida influência da arte, da cultura, né? Infelizmente, o povão, a massa, consome a arte e a cultura que lhe é imposta pela mídia. Isso é uma tristeza muito grande. Eu acho que a escola tem uma responsabilidade muito grande em ajudar os seus estudantes. Quando eu digo a escola, é desde o ensino infantil até
até o doutorado, né? Desde toda a história estudantil, a pessoa teria que ter a arte como uma disciplina obrigatória, como uma disciplina fundamental, porque a arte é vida, né? A arte é a expressão do pensamento, do desejo, das vontades, né? Dos ideais de um povo. Então, mas, infelizmente, a minha percepção é que o povo, a massa da sociedade, não consegue consumir, não consegue absorver a arte como ela deveria ser. Ela consome a cultura que lhe é imposta pela mídia, né, pelos poderes. Próxima Hoje eu tenho que concordar pergunta. com o Opa, pode falar. concordando com o senhor Silvanar. Certo, todos concordamos, né? A próxima pergunta é: qual obra você acredita que mudou a vida de uma parcela da população? Pode falar sobre ela. Acho que com obra ele quis falar, né? Qual dos gêneros, qual dos estilos? Surrealismo, dadaísmo, ilusionismo? Ou então obras mesmo. Eu não sei direito o que ele queria falar com essa pergunta. Como eu disse, eu gosto muito de Mário de Andrade, né? Ele, por meio de seus livros, deixou muita coisa interessante, poeta, né? Pensador, depois político. Na verdade, todas as expressões, né? Que pena que muitas das expressões ficaram lá em fevereiro de 1922, né? Nem todos os artistas conseguiram alçar voos mais altos como alguns. Mas eu penso que eu acho que a expressão mais forte, né, das artes é a literatura. Embora a música influencie, embora a arte plástica influencie, mas é a literatura que é um registro mais evidente, né, da arte. Então, os livros, a poesia, sobretudo, né, registram momentos, registram acontecimentos, né, que registram e divulgam, né, a memória de acontecimentos importantes. Aí eu acho que o expressionismo, né, é que talvez seja a forma mais, como é que eu diria, mais evidente de se traduzir essa vontade que o artista teve, né, de falar da realidade. Eita, tá. Tem um negócio ali na rua, não sei o que é. Mas vamos à terceira e última pergunta aqui. Não a última, né? Mas a última das que eu selecionei. O que você ressalta do valor da Semana de Artes Modernas? O que se retira para a sociedade? A quem influencia? Eu acho que já foi respondida intrinsecamente essa pergunta e várias vezes, né? Quando eu digo que são formas de expressar a realidade por meio da arte, de falar da realidade, né? De traduzir sentimentos e pensamentos, desejos e sonhos. Então, eu penso que a sociedade, embora, como também disse, nem sempre ela consegue absorver, receber tais influências, porque a mídia bloqueia, né? A mídia não deixa que chegue às massas, né? A arte concreta, a arte maravilhosa na essência, né? O que o povo muitas vezes entende por arte é uma zoada, muitas vezes as pessoas, no seu todo, não conseguem receber a arte. Mas quem tem a oportunidade de ler um poema, né? Quem tem a oportunidade de ler um livro ou assistir um filme. Vocês recentemente trabalharam um clássico da literatura mundial, eu considero, né? O Auto da Compadecida, do imortal Ariano Suassuna, que certamente acho que ele nasceu foi nessa época, né? O Ariano Suassuna, se tivesse vivido esse período como o artista que ele era, né? Se tivesse aí os seus 18, 20 anos, certamente teria sido mais rica ainda a Semana de Arte Moderna, né? E certamente a segunda Semana de Arte Moderna ele vai estar presente em espírito e vai estar presente em obra, né? Então, eu penso que a sociedade brasileira não foi influenciada como se devia.
ela precisava ter conhecido mais, precisava ter vivido mais os resultados da Semana de Arte Moderna. Quem sabe a segunda Semana de Arte Moderna ela se torne mais popular, porque hoje existem outras formas de mídia, né, como essa que nós estamos usando agora, né, que é a internet, as redes sociais, podem ser ferramentas poderosas para fazer acontecer, inclusive, a segunda Semana de Arte Moderna enquanto projeto, enquanto sonho, enquanto desejo, né? Então, infelizmente, a percepção que eu tenho é que ela poderia ser mais conhecida para ser melhor vivida pelo conjunto da população, pelo conjunto da sociedade brasileira. Mais alguma pergunta? Eu estava olhando aqui, eu olhei aqui de canto, a gente falou do Pado, a gente falou de poema, eu encontrei aqui um cordel, Pado de Queiroz, Baturité, Memória e Turismo, que foi de um trabalho nosso de história também. Deixa eu ler aqui o último. Esse cara com certeza vai estar fazendo um cordel para fazer uma apresentação humorística, né? uma paródia, para fazer a abertura a noite inaugural da segunda Semana de Arte Moderna. Com certeza, aqui em Baturité ou no Ceará, o poeta e humorista Pado de Queiroz vai estar presente, certamente. Deus quiser. Eu vou ler aqui a última folhinha, só porque tem o nosso nome, né? Vamos lá. Era sobre turismo. Turismo aqui na cidade de Baturité. Bom, são tantos pontos turísticos que num só dia não dá para fazer um tour. Mas aqui quero lembrar, tem a Santra, o Cruzeiro, o armazém que os cangaceiros quiseram um dia arrombar. Parabéns, grão de mostarda e professor Adriano. Gostei demais da temática aplicada ao 7º ano. O meu cordel é didático. Sou poeta diplomático, vou com ele, não me engano. Aonde quer que me chame, desempenho meu papel. Eu sou Pado de Queiroz, o poeta do cordel. Amigo da Maria Rita, Arthur, Paloma Bonita, Caiane e Rafael. Alguém mais quer falar alguma coisa? Esse é Pado de Queiroz, meu amigo, meu irmão. Eu vou perguntar a vocês, então. Me perguntaram, eu vou perguntar também agora a vocês. Pois pode perguntar, senhor Silvanar. E vocês estão dispostas a fazer acontecer a segunda Semana de Arte Moderna? Vocês vão estar no primeiro ano do ensino médio, Deus quiser, e vocês vão estar dispostos a participar desse grande festival que vai ser a segunda Semana de Arte Moderna, porque certamente, é claro que nós estamos sonhando, né? Isso aqui é hipotético, mas acredito que a Semana de Arte Moderna, se acontecer, além de acontecer um evento nacional, deverão acontecer eventos estaduais e regionais, né? Então, a segunda Semana de Arte Moderna no território maciço de Baturité. Eu pergunto a vocês se consideram consumidores de arte e cultura, estariam dispostos a se comprometerem, participarem, não só do evento, mas do resultado que eles possam fazer acontecer? Eu, com certeza. Eu, com certeza, também. Eu acho isso muito importante, né? Tipo, a gente consumir algo que atualmente é desvalorizado, porque trabalhos de artistas normalmente são desvalorizados e são levados para rádios, para TVs, para o conhecimento do povo, aquilo que, assim, todo artista deve ser reconhecido pelo que ele faz. Só que só uma parte é levada, então eu acho que seria muito importante se acontecesse uma segunda semana da arte moderna para valorizarmos outra vez, vermos a evolução que aconteceu após essa, não é? Muito bem. Pelo menos uma vai, né? Ou duas. Tu vai também, Maria Rita? Eu vou, mas o senhor, a gente vai estar lá na primeira fileira, lá assistindo. Ou então olhando a exposição, né? Ouvindo a música. Uma coisa importante que a Caiane falou, né? É que toda arte, toda expressão deve ser respeitada. Eu considero isso também, né? Quando eu critico algumas expressões, não é criticar a expressão, mas é exatamente criticar a sobreposição que elas têm com relação às outras, né? A supervalorização de um tipo de expressão
em detrimento das outras que não são valorizadas. Então, se deve valorizar todas as artes, todas as expressões. E acredito que o festival, a paródia que eu faria, né, a metáfora, aliás, seria um grande caldeirão, uma grande sopa, né, juntando todas as expressões, né, as diversas jeitos de cantar, de ler, de dançar, de se apresentar, né, de se representar, ou de pintar. Então, tudo que, até de assoviar, todo jeito de manifestação deve estar presente e ser valorizada com o valor devido a todos, né? Nós vamos sim, né, Marita? Vai ser lá na casa de farinha do Chico Soares, na Lagoa de São João. Vamos lá, beiju e assistir cajuína. beiju com cajuína bem gelada. Cajuína São João, sabor que bota da natureza. Isso é merchandising, não pode não. Olha aí a propaganda, Rita. Negócio desses, Rita, propaganda hora dessas. Eu tava atrás, eu não achei Para pagar o meu café. a moeda de café do meu pai, que ele ganhou, porque ele é guia de turismo da região. Aí eu não consegui achar, porque ele anda para cima e para baixo com ela, mas ele ganhou a moeda do café de 1895. Do milheiro do café da época. Massa. Se o senhor conhecer a história do café da região. Eu era doido por café, bebi tanto café que eu adoeci e hoje não posso mais tomar café. Só tomo café se for misturado com um pouquinho de leite. Mas eu estou participando, fui convidado e estou participando, já participei de 3 reuniões. Está sendo construído em Mulungu um Centro Internacional do Café Sombreado. Café sombreado é o café típico daqui do maciço de Baturité, né? Que se planta o café sem derrubar a floresta. O café fica debaixo da sombra das árvores nativas. E é um café muito valorizado, inclusive na Europa. E esse centro internacional vai ser bem interessante, porque tem uma pequena plantação para amostra, vai ter uma torrefadora de café e, ao mesmo tempo, um espaço cultural. E esse espaço que está sendo construído pelo governo do estado, em parceria com o governo do município e várias instituições, foi formado um conselho gestor, e eu fui convidado a participar, e é uma experiência bem interessante, embora eu não consuma café assim, puro, né, mas eu consumo a cultura do café. Existe no Maciço de Baturité a rota turística do café, e certamente o Centro Internacional do Café vai ser incluído nessa rota, que não é só a rota do café, mas é a rota do café, do turismo e da gastronomia, né? E aí é bem interessante, né, a história do café. O Maciço de Baturité já exportou café para o mundo inteiro. O café do Maciço de Baturité, o dito café sombreado, é um dos cafés mais apreciados no mundo todo, de boa qualidade, e já foi importante para a nossa região, e chegou a uma importância tamanha que houve uma época que eu não sei se foi de forma criminosa, mas houve uma época que alguns sítios de café da serra foram praticamente dizimadas as plantações nativas, arrancando o café nativo e plantando um café mais digamos assim, não vou dizer um café importado, mas plantaram um café derrubando a mata, né? Deixaram de preservar o café sombreado e passaram a produzir o tipo de café. Isso não é bom, porque se torna monocultura. Se houver uma praga no café, aí se planta só café e não tem outros tipos de cultura, acaba que sendo muito ruim. Mas eu gosto, sim, da cultura do café e recomendo que vocês depois pesquisem, né? Quem sabe um dia vocês possam aí fazer, depois que passar a pandemia, claro, né? Posso fazer passeio pela Rota do Café no Maciço de Baturité, e quem sabe até visita esse espaço lá de Mulungu, que é o Centro Internacional do Café Sombreado. Eu já fiz a Rota do Café Verde, meu pai é guia de turismo do Baturité, da região, aí eu vou mais ele. Gostei da maioria das histórias que eles contam. Já visitei o sítio São Luís, São Roque, o sítio que tem, você faz zigue dentro da Rota do Café, Café Verde, que eu não estou lembrado o nome.
Mas achei muito interessante a história de antigamente, vi as moedas, como eles moíam antigamente, máquinas antigas que ainda funcionam. Lá tem um sítio na Serra que ainda tem. E eu achei bem interessante a história. Lá no seu João Caracas, em Guaramiranga. Você foi lá? Lá é bonito. Já fui lá. Já visitei a maioria dos sítios, só não pude ir no sítio São Roque, se eu não me engano, que é o de Mungo. Não pude ir lá ainda, por causa da pandemia, mas um dia eu conheço. Deus quiser. Muito bem. E então? Alguém mais? Tem mais algo a declarar? Mais alguma pergunta a fazer? Uma curiosidade que queira contar? Tem um aniversariante hoje, né? Foi ontem, dia 18. Foi ontem. Foi. Caiane Hoje é o Vitória. dia... Aí é. Parabéns, feliz aniversário. Viva o bolo. E depois de amanhã, aniversário do Brasil, né? 1522 anos. Hoje é o dia do índio. Eu recomendo vocês escutarem uma música do Antônio Nóbrega, Chegança. É uma música que fala de várias nações indígenas e ele fala um pouco da história dos índios, né? Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, eu me esqueci, vou me calar. Mas é bem interessante, o nome da música é Chegança, de Antônio Nóbrega. E aí, eu acho que talvez um dos pecados, né, cometidos pelos movimentos culturais, entre eles a própria... aí deixou a desejar, eu acho, né? A semana não ter trazido para o seu seio, para o seu bojo, né, para a sua essência, as artes tradicionais, milenares, que existiam aqui, que eram as danças, as músicas, né, a cultura indígena, né? Acho que não se tinha esse pensamento. O ícone do romantismo, né, fez um pouquinho mas de forma muito romântica, né? O Zé de Alencar, nos seus clássicos, né? O Guarani, falou um pouquinho do índio, mas muito mais como uma figura folclórica, né? Eu acho que a segunda semana de arte moderna precisa dar conta de registrar essa coisa da expressão da cultura indígena, como também da cultura afro-brasileira, né? A literatura tem um livro muito, muito bom aí, acho que de Mário de Andrade, né? Que ele fala um pouco disso, né? Da cultura africana, mas que a segunda semana de arte moderna precisa dar mais valorização a essa coisa das culturas tradicionais, né? Dos índios e dos negros. Só uma coisa, não sei se o senhor chegou a ver, mas eu achei esse livro muito interessante de Baturité, que são as memórias fotográficas do maciço de Baturité. Não sei se o senhor chegou a ver esse livro aqui. Esse livro é um que foi feito pelo Instituto Olhar? O nome do autor tá Francisco Tavares. É o Chiquinho, é isso mesmo, ele é da AMAB. Eu acho que é esse livro aí que tem uma foto do meu pai e da minha mãe. Um casal lindo aí na janela. Tem um aí que fala do seu Chico Soares. Eu acho que é esse livro, muito bonito. Eu ainda não vi esse livro. O Chiquinho ficou de me mandar um exemplar e eu não recebi ainda. Se você puder me prestar... tem o Boi, o vô Chico e a avó Luzia? Aquela foto? É esse mesmo. Meus avós e pais do seu Silvanar estão nesse livro. Tem uma foto do meu avô e da minha avó. Seu Chico Soares e Dona Luzia. Eu não cheguei a olhar ele todo, porque ele é do meu pai, ele tem muito ciúme desse livro. Tem que ter ciúme mesmo, porque tem a foto de duas pessoas importantes, aliás, de muitas pessoas importantes, entre as quais meu pai e minha mãe.
É um casal que está numa janela. Um senhor de chapéu e uma senhora. Eu achei também muito interessante foi sobre o livro das aves de Patrité. Achei também muito interessante ele. Agora que o Ângelo falou, eu me lembrei que no mesmo trabalho sobre turismo que a gente teve Cordel do Pádua, a Rita contou essa história lá na sala do livro. Não foi nem uma que eu das meninas da sala contei, acabou levando. foi que uma menina, por coincidência, levou esse livro pro trabalho, eu nem sabia da existência, e ela mostrou a foto do meu avô e da minha avó. Por coincidência, 2 trabalhos de história aí, porventura, chegou a acontecer. Eu achei a foto deles. Você está dando pra ver? Ai, que lindo! Abençoe papai, abençoe mamãe, as coisas mais lindas do mundo. Que Benção, fofo, avó, saudade. benção, avó. Estão todos dois no céu. Minha mãe morreu. Minha mãe foi com 66 e meu pai foi com 102. Mas alguma Vontade de chorar agora, com saudade deles. Obrigado aí, Anjo, pela memória. Foi. De nada. Só Então, falando acho que agora, nós encerramos aqui. deixa eu só falar uma coisinha. Não é Obrigada. porque a Caiane é filha, não, tá certo? É porque Foi meu muito bom pai a me gente ter essa conversa com o parabenizou Senhor. e ela saiu por causa da internet. A gente agradece muito a presença do pandemia. Senhor nesse trabalho com a gente e tira nossas dúvidas, porque, assim, admito que eu fiz esse trabalho sem entender quase nada, porque eu tava marvoada aqui tudo. Eu tô saindo aqui entendendo muita coisa. Muito trabalho. É. Epa, acho que a internet pra mim aqui deu Que pena. chute. Tá cortando. Tá cortando aqui. A internet tá dando tilt, a nossa internet. Mas eu queria agradecer pelo convite. Eu não sei se eu ajudei, mas foi muito bom. Aprendi muito com vocês. Espero que possamos ter outras oportunidades para conversar. É sempre bom. A gente aprendeu muito com o Senhor também. Eu agradeço muito pela presença do Senhor aqui e o pessoal também, porque foi muito importante para a gente. A gente aprendeu mais, a gente tirou nossas dúvidas que eram reais sobre. E muito obrigada. Mas não se limitem a essa conversa, não. Pesquisem, viu? Busquem. Muita coisa para se aprender nos livros e na internet. A internet, aí eu quero fazer aqui um conselho de tio para vocês, né? A internet é uma ferramenta poderosíssima no meu tempo de estudante, que nem vocês, estudante na época, hoje é estudante do ensino fundamental, no meu tempo era primeiro grau. A escola que eu estava tinha um dicionário, que não era tão bom, um dicionário, um mini dicionário, para todo mundo, para todas as turmas. Então, quando tinha necessidade de pesquisar uma palavra que a gente não entendia, a gente uma fila para usar esse dicionário. Né? Então, hoje vocês têm em suas mãos uma ferramenta que é dicionário. Vamos tentar ler aqui. É dicionário, é rádio, é televisão, é computador, é calculadora, é o que mais? É máquina fotográfica, é máquina filmadora, é enciclopédia, é livro, é professor, é tudo isso e muito mais. Infelizmente, muita gente está usando essas ferramentas poderosíssimas de forma promíscua, né? Só para ver besteira, né? De forma até criminosa com as fake news. Então, vocês, eu espero, acredito que possam fazer diferença, né? Usando essa ferramenta para o bem, para divulgar coisas boas, para aprender coisas boas. E está na mão de vocês a construção de um país melhor. Então, aproveitem dessa oportunidade que vocês têm, uma família que lhes tem como joia preciosa que são, que cuida de vocês, que faz de tudo para vocês terem o melhor, se não pode ter tudo, mas com certeza é o melhor que podem dar. Então, aproveitem dessa oportunidade, porque daqui a pouco a sociedade vai precisar muito de vocês. Se vocês vai fazer diferença exatamente quem soube aproveitar melhor esse tempo, que é tão lindo, que é tão maravilhoso. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigada, seu Silvana. Obrigada. Obrigada. Bom, só reforçando aqui, o Rafael não pôde estar presente. Não sei quais motivos, mas creio que tem um motivo plausível, mas mesmo assim ele esteve presente por meio das perguntas que ele fez, eu creio que ele vai ver o vídeo também. Então, é isso.
Sua participação mesmo você está aqui com a gente por videochamada. E vai ficar por aqui dessa vez. Tchau, pessoal. Até uma próxima vez, né? Que eu espero que aconteça logo. Sim. Deus que estamos aqui. Mas que seja presencialmente, né? Melhor ainda, vai Exatamente. ser, se Deus quiser. Melhor. E eu garanto cajuína para todo mundo. Eita, eu gostei do papo. Todo mundo, Cajuína e todo beiju. mundo se for um grupo pequeno, porque se for muita gente, não tem condição, não. Vai só a gente, né, pessoal? Só a gente. Aproveitar da cajuína do... Essa nós que dá certo. E a Maria Rita faz o bolo. E faz, viu, Rito Bolo? Além de trabalho, ainda ganhando comida. A gente fez o trabalho, ainda ganhou um convite pra comer e beber cajuína, rapaz. Aí eu gostei, viu? Olha aí. Eu vou lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, até. Pessoal, obrigado por tudo. Obrigada por tudo, pessoal. Tá certo, então aqui nos despedimos, Tchau, né? até mais. Deus abençoe. Obrigado pela aula. Rafael não pôde estar presente conosco na reunião por conta da sua internet. Então ele fez a parte dele e ele fez um pequeno vídeo falando um pouco sobre os artistas que estavam presentes na Semana de Artes Modernas. Anita Catarina Malfatti foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora italo-brasileira. Mário Raul de Moraes Andrade foi um poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro, um dos fundadores do modernismo no país. Ele praticamente criou poesia brasileira moderna. José Oswaldo de Souza Andrade, apelidado de Oswaldo de Andrade, foi um poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Era filho único. Formou-se em diretor no Lago de São Francisco em 1919. Aguiar do Amaral, internacionalmente conhecida como Tarsília do Amaral ou simplesmente Tarsília, é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. Paulo Menotti Del Pinches foi um poeta, jornalista, tabelião, advogado, político, romancista, cronista, pintor e ensaísta brasileiro. Aqui está algumas obras que foi colocada na Semana das Artes Modernas.